Desde o ventre da minha mãe já me conhecia. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando o seu eterno amor. Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Bom dia. Bom dia a você que está aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Um bom dia também a você que nos acompanha de casa por todo o sistema Canção Nova de comunicação. É sempre uma alegria poder entrar na sua casa com a palavra de Deus, para que assim possamos meditar juntos. Sou o padre Helenildo, membro aqui da comunidade Canção Nova, recém-ordenado, fui ordenado em junho, dia 7 de junho. Junto comigo estava o padre Charles, que também é membro da comunidade Canção Nova, e o diácono Márcio Leandro, que agora no dia 12 de dezembro será ordenado padre com a graça de Deus, mais um padre para a igreja no Carisma Canção Nova. E junto com o Márcio Leandro, o diácono Márcio Leandro, 2 seminaristas serão ordenados diáconos, o Leonardo e o Ricardo Rodolfo. Já até peço a você que está aqui, mas também você que está em casa, rezar por esses 3 que serão ordenados, um diácono, e os 2 seminaristas que serão ordenados diácono para a igreja no Carisma Canção Nova. Então já conto com a sua oração, tanto você que está em casa, mas também todos que estão aqui nesse momento no Santuário do Pai das Misericórdias. E hoje, de forma muito particular, nós estamos fazendo memória de um grande santo missionário da ordem dos jesuítas, que é São Francisco Xavier. Talvez se você já participou da Santa Missa hoje, presencialmente, ou ouviu pela rádio, ou assistiu pela TV Canção Nova, ou outra TV, percebeu que a igreja faz memória de São Francisco Xavier no dia de hoje. Esse santo que tem uma característica muito particular, que é exatamente o ser missionário. Um homem com ardor missionário imenso. Tanto é que ele é conhecido como São Paulo do Oriente. Só para uma expressão para dizer desse ser missionário, deste santo que é São Francisco Xavier. E nós vamos meditar nessa reflexão um pouco sobre a vida dele, porque além da memória faz parte da temática que eu quero trabalhar com você nesta manhã, vivendo todo esse dia de quinta-feira de adoração aqui na Canção Nova. E o tema que nós iremos estar juntos é: ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Então você que tem a Sagrada Escritura já pode até pegar no evangelista Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Por isso que nós também começamos com esta belíssima canção, dizendo dessa dimensão do ser missionário, do sair de si para evangelizar, do sair até mesmo do lugar físico
para evangelizar. Eu sou natural lá do Pará, uma cidade pequena chamada São Miguel do Guamá. Porém, não fui nascido e criado na cidade. Nasci em um vilarejo chamado Cristo Rei. Tem um pouco mais de 200 famílias neste vilarejo. Então, lá de São Miguel do Guamá, vim parar aqui em São Paulo, aqui na Canção Nova. Já faz praticamente 12 anos que estou aqui, passando todo o processo formativo, o início do ingresso na Canção Nova, pré-discipulado, discipulado, que são as duas etapas iniciais, depois, posteriormente, estudando filosofia, teologia e, consequentemente, fui ordenado diácono e depois padre no dia 7 de junho. Só para dizer que esse ser missionário diz também desse deslocar de lugar físico. Para alguns, Deus chama de deixar sua cidade, seu estado, seu país. Para outros, Deus chama a permanecer no lugar físico, talvez na paróquia, mas ali sendo missionário. E é sobre isso que nós, com muita tranquilidade, com vocês que estão aqui no santuário, mas também com você que está em casa, será esta a minha partilha com você, o ser missionário, que faz parte de todo batizado. Porque, de modo geral, quando fala em missionário, lembra sempre Canção Nova, Shalom, Obra de Maria, lembra da freira, lembra do padre, e não é bem assim. E isso deixarei bem claro para você, para que assim essa compreensão fique clara e você entenda a missão que você tem como batizado de ser missionário. No seu estado de vida, na sua condição de vida, no seu vilarejo, na sua cidade, no seu estado e assim por diante. Mas eu quero partir nesta reflexão exatamente pegando algumas coisas importantes desse santo que nós fazemos memória hoje, que é São Francisco Xavier. Como eu vos disse, o amor dele, o ardor missionário dele era tanto que ele queria evangelizar o maior número possível de pessoas, que ficou conhecido como São Paulo do Oriente. E nós sabemos e conhecemos quem foi São Paulo, esse grande apóstolo do Senhor, que através dele o evangelho chegou inclusive até nós. Lógico, tem a contribuição de todos os apóstolos, a começar de Pedro e assim todos os demais. Mas São Paulo tem toda essa característica particular de um homem apaixonado por Jesus, e porque era apaixonado por Jesus, queria que todo mundo também se apaixonasse por ele, se apaixonasse pelo evangelho. E ele saiu de cidade em cidade pregando o evangelho e tornando Jesus conhecido e amado. E algumas cidades, nós assim o conhecemos, até meio virou carta quando ele escrevia, entre elas Corinto, a cidade de Corintos, a cidade de Filipos, a carta aos Filipenses, a cidade de Colossenses e assim por diante. Para dizer que desse ardor missionário que esse homem teve, desse apóstolo que foi São Paulo. E São Francisco Xavier é comparado a ele. E uma das grandes regiões que São Francisco pôde evangelizar, toda a parte da Índia e Japão. Esses dois lugares teve um destaque muito particular de São Francisco Xavier, onde ele pôde estar e assim evangelizar. E São Francisco Xavier entendeu que todos precisavam conhecer Jesus, todos precisavam passar pelo batismo e assim terem a salvação. Ele entendeu que o batismo é critério de salvação. Tanto é que o próprio Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Ou seja, o acreditar e o ser batizado faz parte, é um critério para a salvação. E São Francisco Xavier, compreendendo isso, disse: eu tenho que ir ao mundo inteiro, aonde eu puder ir. Eu quero assim o fazer, batizar e levar as pessoas a abraçarem a fé. E ele o fez, de modo muito particular, como eu vos disse, a Índia e o Japão. Depois de evangelizar a Índia e o Japão, ele quis continuar em direção à China, porém,
com uma doença, uma febre que ele teve, infelizmente veio a falecer. Mas esse homem que morreu um pouco mais de 40 anos, se eu não me engano 45 anos, com poucos anos, eu diria poucos anos, que o que é 45? Poucos anos, até faço questão de usar essa expressão. Esse homem evangelizou muita gente. Os registros, e assim é possível nós sabermos disso, a média que ele veio a batizar, 700.000 pessoas. 700.000, não estou falando 700 pessoas, 700.000. Tanto é que na sua biografia conta que devido ele andar muito, batizando, fazendo esse exercício da mão, levantando a água e batizando, devido ser algo constante, até deu problema nos seus braços. Sobretudo quando ele já estava perto da sua morte, quase não conseguia levantar os braços para fazer esse movimento. De tanto que ele batizou. Olha só, o homem quase perdeu o movimento dos braços de tanto batizar. 700.000. E eu faço questão de destacar esse número exatamente para dizer do ardor missionário deste homem de Deus. O ardor missionário desse homem de Deus, que se tornou santo, São Francisco Xavier. E eu faço questão, e assim o fiz, de começar essa reflexão junto com você, falando sobre essa temática, ide ao mundo inteiro e a todos pregai o Evangelho, citando São Francisco Xavier. Primeiro, pedindo a intercessão dele. Segundo, para que, através da intercessão dele, arda o nosso coração também de amor ao Senhor. E possamos sair de si. E se possível for sair da nossa cidade, se assim é o chamado, como Deus chamou a mim a ser padre, a tantos outros membros da Canção Nova deixar seu pai, sua mãe, seus familiares e vir para cá, se assim o Senhor te chama, não tenha medo. Não tenha medo. Se o Senhor te chama a viver a radicalidade do Evangelho desta maneira, não tenha medo. Venha fazer parte da grande companhia de pesca, que é a igreja. Talvez a companhia de pesca na Canção Nova, mas talvez em outro lugar, uma ordem religiosa. Independente de onde o Senhor te chama, se Ele te chama, diga sim. Se Ele te chama, não tenha medo de corresponder ao chamado de Deus para a sua vida. E sempre com esse ardor. O ardor missionário. E como se compreende o ardor missionário? Exatamente quando o coração arde de amor por Jesus. Não é possível alguém sair de si, alguém deixar a sua pátria, a sua cidade, seu estado, se antes o coração dessa pessoa não arde de amor por nosso Senhor. O que levou São Francisco Xavier a deixar sua pátria, sua vida própria? Ele chegou a estudar, fez mestrado, doutorado, era professor, tinha uma vida estável, tinha uma vida boa, mas não tinha Deus. Tanto é o que levou São Francisco Xavier à conversão e posteriormente se tornar esse grande missionário que ele é, foi Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola, por muitíssimas vezes, se dirigia a Francisco, eu vou usar essa expressão antes de se tornar santo. Francisco, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas vir perder a sua salvação? E Francisco ficava encucado com aquilo. No outro dia, Inácio de Loyola, hoje Santo Inácio de Loyola, Francisco, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas vir perder a sua vida? Repetir as mesmas palavras do Cristo. Inácio de Loyola foi repetindo muitíssimas vezes isso para Francisco Xavier. E ele foi ficando incomodado com aquilo. Conclusão, se converteu. Se converteu. De tanto Inácio de Loyola insistir. Para que adianta ganhar o mundo todo? Para que adianta ter mestrado, doutorado, dar aula na faculdade, ter muito dinheiro, ter privilégio, ter reconhecimento?
ter curtida no Instagram, no Facebook, no Twitter, estar nas capas dos jornais, das revistas. Para que adianta tudo isso, Xavier? Se vem a perder a vida. E esta pergunta caiu de tal forma, mais do que na mente, no coração de Xavier, Francisco Xavier, que esse homem diz: eu não posso permanecer como eu estou. Não posso permanecer como estou. Eu preciso mudar de vida. E de fato ele mudou. Só que ele não só mudou de vida se convertendo a nosso Senhor, como também, olha só, como também ele quis que outras pessoas, e o maior número possível, tanto é que eu citei 700 mil. E esse homem não tinha TV Canção Nova. Cadê o cinegrafista mais perto de mim aqui? Ele não tinha TV Canção Nova. Ele não tinha rádio Canção Nova. Ele não tinha TV Aparecida. Ele não tinha a TV Século 21. Ele não tinha outras TVs católicas nas mãos dele. E olha só, esse homem batizou 700 mil pessoas. Imagine só se ele tivesse esse instrumento que está aqui na minha frente. Até pedir para que o lateral mostre quem está em casa. Primeiro aqui, depois o lateral lá. Esse instrumento que está aqui na minha frente, que você aí em casa está ouvindo e me vendo. Quem está na rádio só consegue ouvir. Ou quem está também pelo Instagram aí está conseguindo ver o padre. Só para dizer que ele não tinha esse instrumento. E esse homem fez, eu vou usar essa expressão, um estrago. Fez um estrago na evangelização. Esse homem sem esse instrumento, sem rádio, sem TV, sem internet, ele pôde batizar 700 mil pessoas. Olha só, meu Deus do céu, que homem grandioso! São Francisco Xavier. Tanto é que a igreja faz questão de hoje fazer memória desse santo. Recordar esse amor a nosso Senhor que se estendeu em amor ao próximo. Que aqui está um detalhe muito importante. Na medida que nós amamos nosso Senhor, com toda a intensidade do nosso coração, na medida que nós somos apaixonados por Jesus, necessariamente nós queremos que os outros também se apaixonem. Não é possível alguém ser apaixonado por Jesus, amar verdadeiramente nosso Senhor e não desejar que outras pessoas também o amem. Não é possível. Se eu, Padre Elenildo, dizer, eu amo o nosso Senhor, sou apaixonado por Ele, sou capaz de dar a vida por nosso Senhor, mas não estou nem aí com a evangelização, eu preciso desconfiar do meu amor para com Jesus. Eu preciso desconfiar da minha paixão para com nosso Senhor. Porque é algo até natural, na medida que nós somos apaixonados por Jesus, amamos verdadeiramente a Ele, necessariamente existe um desejo do nosso coração, que quem está do nosso lado o ame da mesma intensidade ou mais do que nós amamos. E foi assim São Francisco Xavier. Tanto é que ele disse, já que olha só, é muito bom ser de Deus. Então quer dizer que precisa ser batizado, precisa crer em nosso Senhor para se salvar? Não posso ficar aqui. Eu não posso ser só professor. Ser professor é algo grandioso, algo magnífico, bom, mas nada se compara a ser missionário. Portanto, eu vou deixar tudo. Não vou ser mais professor como eu estava sendo. Isso a partir de um chamado. Porque talvez Deus chama você a ser um professor e seja com um excelente, um exímio professor. E talvez aí está a sua missão. Mas no caso de São Francisco, o Senhor chamava além, a mais. Ele diz, eu não posso ser só professor. Eu tenho que sair pelo mundo inteiro, onde quer que eu possa ir, para falar de nosso Senhor Jesus Cristo. Para falar de nosso Senhor. Para tornar Jesus Cristo conhecido e, consequentemente, amado. E esse homem, na Índia, nas cidades da Índia, todo canto que esse homem ia, falando de nosso Senhor, dizendo, olha, nosso Senhor, Ele é o Salvador de todos. Sem nosso Senhor não há salvação. Você é batizado? Não, então vem aqui que eu quero te batizar. E ele foi fundando comunidades. Muito semelhante ao apóstolo Paulo. Onde ele chegava, ele fundava uma comunidade. Fundava a comunidade e ia para outro canto. E no lugar onde ele fundava, quem não é batizado, que depois de fazer um momento de catequese, de falar quem era Jesus, muita gente, padre,
É isso mesmo, sem Jesus não há salvação, eu preciso ser batizado. Precisa, filho. Então eu quero ser. E aquela multidão vindo a São Francisco para ser batizada, aquela multidão, providencialmente aqui perto da pia batismal, e São Francisco, muito provavelmente improvisava a pia batismal, não era tão bela como essa do Santuário do Pai das Misericórdias. Esse homem, todos que chegavam ali, colocava a cabeça com a água e na autoridade de sacerdote, eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquela fila, vinha outro, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinha outro, e a ponto de São Francisco não conseguir quase levantar os braços, de tanta gente que buscava para ser batizado. Todo dia se repetia a mesma cena, pessoas vindo para serem batizadas. Pessoas se convertendo a nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas que não tinham religião nenhuma. Ou pessoas que tinham outras religiões contrárias à fé católica. E porque viu São Francisco falar de Jesus, ela diz, não, eu tenho que me batizar. Francisco, eu quero viver a mesma fé que você vive. Eu quero crer no mesmo Deus que tu crê, Francisco. Eu quero ser batizado no mesmo batismo que você foi batizado. Então vem, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Francisco não ia para a academia para malhar. A malhação de São Francisco era com um jarro de água na mão e dizendo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era essa a academia diária de São Francisco Xavier. Levantando a jarra e dizendo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só a grandiosidade desse homem, desse santo. É grandioso. É grandioso. A Índia, o Japão, deve a evangelização, deve de forma particular a São Francisco Xavier. Esse homem apaixonado por Jesus, que quis também que outras pessoas se apaixonassem. Esse homem, depois de entender que fora de Cristo, fora de Jesus não tinha salvação, e disse, eu tenho que falar isso para todo mundo. Tanto é que eu vos disse e recordei no início, que ele quis ir para a China, mas a enfermidade não o deixou e ele veio a falecer. Porque se esse homem tivesse mais 45 anos de vida, ele tinha evangelizado o mundo todo. Só que é uma coisa que é interessante. Interessante. E nós aprendemos isso com quem? Com os santos. Quem ama nosso Senhor não morre. Quem ama nosso Senhor não morre. Já parou para pensar isso? Quem ama nosso Senhor não morre. Tanto é que São Francisco Xavier morreu, mas nunca foi esquecido. Tanto é que hoje estamos fazendo memória. A igreja no mundo inteiro hoje faz memória desse santo. Porque é assim, quem ama nosso Senhor nunca morre. Quem ama nosso Senhor nunca morre. É interessante poder perceber que quem ama verdadeiramente nosso Senhor, e assim fala do Senhor, é um som que ressoa sobre a terra toda. Quem fala de nosso Senhor é um som que ressoa sobre a terra inteira, como descreve o salmista. Seu som ressoa e se espalha na terra inteira. Esse homem que pregou na Índia, pregou no Japão, o amor desse homem a nosso Senhor, o falar de nosso Senhor, ressoou de tal forma, que chegou a mim, lá no vilarejo Cristo Rei, lá em São Miguel do Guamá. No Google Maps, dá muito trabalho para chegar lá, você tem que ir mexendo, vai esticando, vai na mata, mais mata, chega a outra cidade, até chegar no meu vilarejo, você guarda, só pelo Google Maps, você gasta mais de 1 hora, só para localizar. Só para localizar, você fica lá, mexe assim, vai dar zoom, gasta quase 1 hora para chegar. Mas a voz desse homem chegou lá no Pará, lá em São Miguel, lá no meu vilarejo. Porque é assim, quem ama nosso Senhor, na medida que fala, esse som não se perde, ele se propaga, ele ressoa, vai se propagando.
No limite desse microfone que eu estou segurado em minhas mãos, você que está aqui no santuário percebe que esse áudio é belíssimo, graças a Deus, uma qualidade perfeita. Vocês estão conseguindo me ouvir com nitidez. Quem está em casa percebe, dá para perceber também. Mas só para dizer assim que aquilo que eu estou falando agora, em nome do Senhor, não acaba, não se perde, vai ressoar. Fica ressoando, 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 não se perde. Porque a palavra de Deus não se perde. A palavra de Deus é eficaz. No que ela é falada, ela sempre gera fruto. É assim que o profeta vai dizer que é como a chuva numa terra seca. No que desce, no que tem contato com a terra seca, deixa sempre o sinal. Assim é a palavra de Deus. Só para vos dizer desse ressoar deste homem. Simples, São Francisco Xavier. Eu repito, sem TV. Gente, imagina só se desse uma TV na mão de um homem desse. Desse um microfone igual esse eu tenho. Não tinha microfone no tempo dele, tinha que subir nas pedras. Subir nos lugares mais altos para falar para todo mundo. Ele ia de uma cidade para outra, não tinha avião não. Muitíssimas vezes, quando eu vou para algum retiro no outro canto, sem ser o contexto da pandemia agora, quando é outro estado, e é um estado mais longe, normalmente vou de avião, olha só, avião. E quando é perto aqui de carro, ou ônibus. Mas de qualquer forma, cômodo, senta ali na cadeira. São várias horas até dar uma cochiladazinha, e o padre é bom para dormir. Dorme até quando já está dormindo. Sem dificuldade nenhuma para dormir. Chega no destino, olha assim, cheguei. São Francisco não tinha os instrumentos que tem hoje. E olha só o que esse homem fez na evangelização. Muitas vezes teve que andar de pé, debaixo da chuva, na lama. Outras vezes montado nas costas de um animal, para poder chegar no vilarejo e evangelizar e assim batizar quem estava ali. Nada parou esse homem. Nada parou esse homem. Mas por quê? Porque o coração desse homem incendiava, estava em chamas de amor por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem um coração em chamas, quem tem um coração incendiado de amor por Jesus, não consegue conter o evangelho para si. Necessariamente ele quer espalhar, ele quer divulgar. Ele quer falar de Jesus. E a boa nova do Evangelho precisa chegar aos confins do mundo. E o que significa os confins do mundo? Onde tem alguém necessitado da palavra de Deus, lá o Evangelho precisa chegar. E onde o Evangelho chega, transforma. Vamos lá um pouco na história. Só um pouquinho. Ali, logo após a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, em Jerusalém e cidades vizinhas, quantos costumes pagãos existiam na época, sobretudo nos países vizinhos, ali no Oriente, nas cidades vizinhas, às vezes cidades inteiras pagãs, no Império Romano, ali na cultura helenística, e cultura esta que tinha a idolatria muito forte, e aos poucos o evangelho foi entrando, sobretudo a partir do apóstolo Paulo, apóstolo São Paulo, conhecido apóstolo dos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. O evangelho foi entrando, e na medida que o evangelho entrava, o que acontecia? Transformação. Pessoas que adoravam outros deuses deixavam de adorar e passavam a adorar nosso Senhor. Cultos de magia e assim por diante, o evangelho entrava, transformava. Culturas do ódio, onde uma cidade guerreava contra a outra, o evangelho entrava e dizia, não é assim não. Não se vence com a guerra, se vence com o amor. O evangelho ia entrando, e onde o evangelho entrava, transformava. Onde o evangelho entra,
transforma o ambiente onde ele entra, onde ele se faz presente. Olha só que belo, o Evangelho transforma, tem esse poder de transformação. É por isso que nós precisamos desejar que o Evangelho entre em todos os lugares. Em todos os lugares, a começar dentro das nossas casas, que o Evangelho entre, porque na medida que o Evangelho entra, transforma. O Evangelho precisa entrar de cheio nos órgãos públicos, precisa entrar de cheio no Senado, no STF, precisa entrar em nossas prefeituras e assim por diante, porque onde o Evangelho entra, onde o Evangelho chega, ele transforma. Qual a maneira de transformar a política do Brasil, meu Deus do céu? Se não o Evangelho. É só o Evangelho que tem o poder de transformação. Por isso que a gente tem que desejar que os nossos políticos, cada vez mais, e é um trabalho de formiguinha, abrace o Evangelho. Que se não abraçar o Evangelho, não tem transformação. Cultura nenhuma é transformada se não for pelo Evangelho. Aí aqui entra um papel, até faço questão de colocar até um parênteses no que o padre vai falar. Nós, católicos, temos a obrigação, passou a política, daqui a pouco vem só de presidente, posteriormente, de não votarmos em hipótese nenhuma em partidos que são contrários à fé, em partidos que são contrários à moral católica, que às vezes nós católicos, boa intenção ou não, que eu nem usaria essa expressão, votamos em partidos contrários à vida, partidos contrários àquilo que prega a igreja, que prega o Evangelho. No que eu voto num partido que prega tudo contrário à moral católica, prega tudo contrário ao Evangelho, eu estou contribuindo para que esse partido se perpetue. E nós não podemos. Nosso desejo tem que ser o contrário. Nosso desejo tem que ser que o Evangelho entre nos partidos, entre em todos os órgãos públicos e transforme. Porque só o Evangelho pode transformar uma nação. Só o Evangelho pode transformar uma nação. E nós precisamos pedir a nosso Senhor que a nação brasileira seja transformada pela força do Evangelho. A começar, eu vos digo, pelos órgãos públicos, porque onde o Evangelho chega, necessariamente ele transforma. Mas feche o parênteses e vamos continuar naquilo que eu estava partilhando com você neste momento. Voltando a São Francisco Xavier, este homem que tinha esse ardor missionário muito grande, e porque tinha esse ardor missionário, queria levar a salvação o maior número possível de pessoas. O maior número possível de pessoas. Eu quero atualizar São Francisco Xavier. Uma linguagem de internet, uma linguagem comum, dá um F5 em São Francisco Xavier. Vocês já viram falar em um homem de Deus chamado Monsenhor Jonas Abib, fundador da obra Canção Nova. Meu pai fundador, eu como filho espiritual dele. Foi exatamente o ardor missionário, o amor a nosso Senhor, o amor à salvação das almas que levou Monsenhor Jonas Abib, por inspiração de Deus, não foi por vontade própria, por inspiração de Deus, fundar a Canção Nova. E qual a inspiração de Deus dentro do carisma Canção Nova? Usar da mídia para evangelizar. Não foi para divulgar os missionários, padres. Padre, eu conheço quase todos os padres da Canção Nova, mas a TV Canção Nova não é para nos anunciar os padres, os missionários. Nós aparecemos porque assim falamos de nosso Senhor. A TV Canção Nova existe. A Rádio Canção Nova existe, o portal Canção Nova existe, todo o sistema de comunicação para anunciar nosso Senhor Jesus Cristo. E por inspiração de Deus, que nasce no coração deste homem de Deus, Monsenhor Jonas Abib, que até nos assiste nesse momento lá da sua casa,
nasce a Canção Nova. Com esse instrumento belíssimo, TV, rádio, internet. Porque através desse instrumento, muitas pessoas, ao mesmo tempo, são evangelizadas. São Francisco Xavier tinha um limite. Ele tinha que subir nos locais, nos lugares. Tinha que falar muito alto para que pudesse ser ouvido. Ele tinha que gritar para falar de nosso Senhor. Tinha que subir no alto, que não tinha um microfone na mão. Hoje a gente pode falar num tom normal, todos ouvem. Ele não tinha uma TV, uma rádio e assim por diante, um instrumento que propagasse mais a mensagem do Evangelho. Mas graças a Deus a Canção Nova tem, por inspiração de Deus, como eu vos disse, um instrumento belíssimo e muito eficaz. Quantas pessoas agora estão ouvindo e vendo o Padre Helenildo? Além de você que está aqui no santuário, falando de São Francisco, falando desse ardor missionário. E você que está em casa é testemunha que o Evangelho chega de forma muito eficaz até você, até a tua casa, a tua família. Quantas pessoas usam a expressão, Padre, a Canção Nova é companheira diária minha. Padre, a Canção Nova é minha catequista. Ultimamente uma pessoa me encontrou aqui na chácara, disse, Padre, obrigado porque a Canção Nova é minha catequista. Pela Canção Nova eu aprendi a amar a igreja. Pela Canção Nova eu aprendi a amar mais nosso Senhor. Pela Canção Nova eu comecei a pagar o dízimo na minha paróquia. Eu entendi a necessidade de pagar o dízimo. Padre, por causa da Canção Nova, eu vou à missa todos os domingos. Antes eu não ia não, era uma vez ou outra. Mas eu entendi o valor da Eucaristia por causa da Canção Nova. Para dizer assim, desse instrumento eficaz de evangelização. Esse instrumento que chega pelos telhados e entra em tantas casas, entra em tantos lares. E bendito seja Deus mesmo, por todo sistema Canção Nova de comunicação. Que trabalha dia e noite, 24 horas, não para. O sinal não sai do ar nem um minuto. Exatamente para propagar o Evangelho. Levar a palavra de Deus ao maior número possível de pessoas. E através do sistema, milhares e milhares de pessoas são alcançadas ao mesmo tempo. Olha só, eu consigo chegar lá no Pará, lá em Tocantins, Mato Grosso, em Minas Gerais, Brasília. Consigo chegar no Nordeste, em todas as cidades e estados do Nordeste. Olha que belo! É no Norte, é no Sul, é no Leste, é no Oeste, todo canto. Tudo isso para quê? Para que o maior número possível de pessoas sejam salvas. O maior número possível de pessoas sejam salvas. Porque tem muita gente distante de Jesus. Tem muita gente se perdendo. Tem muita gente perdendo a salvação. Tem muita gente perdendo a salvação. E nós, agora eu falo de forma muito particular, todos nós, Canção Nova, entendendo a nossa missão, entendendo aquilo que Deus quis para nos colocar em nossas mãos, iniciar pelo nosso Pai Fundador, que coloca em nossas mãos esses instrumentos eficazes. Nós queremos que o maior número possível de pessoas se encontre com nosso Senhor e, consequentemente, sejam salvas. Porque tem muita gente perdendo a salvação. Não dá para ficar de braços encruzados. Tem muita gente perdendo a salvação. Dias atrás eu passei por uma situação muito delicada, sofrida, dolorida. Uma jovem conseguiu o meu WhatsApp e mandou uma mensagem para mim. Padre, o bom dia dela foi assim, Padre,
eu quero me matar. Eu quero tirar a minha vida. Eu tentei conversar com ela, fui conversando. Filha, de onde você é? Ela falou que era do Espírito Santo. Com quem você mora? Eu morava com meus pais, mas recentemente eles faleceram. E agora eu moro com a minha avó. Aí eu fui tentando entender a dor, a angústia do coração desta menina de 23 anos. E ela falava 10 palavras, 5 delas é eu quero tirar a minha vida. Eu tentando ali de todas as formas, não, minha filha, você é muito nova. Busca rezar, busque na igreja, busque uma ajuda de um profissional. O pároco daí da tua cidade, você tem contato? Não, não tenho. E ali eu fui conversando com ela de todas as formas, com esta menina de 23 anos, Luísa, o nome dela, mas infelizmente ela veio a se suicidar. Eu não tive contato direto com ela, só tive contato com essa menina pelo WhatsApp. E de forma mais trágica, eu soube da sua morte. Que eu mandei mensagem para ela e ela não respondeu. No outro dia eu mandei mensagem, não respondeu. Liguei e não respondia. Aí até que veio uma mensagem muito dura, curta e dura. Oi, eu sou a tia dela. Ela se matou. E aqui eu estou lendo até na íntegra. Bom dia, oi, sou a tia dela. Ela se matou. Confesso a você que aquela mensagem foi como uma espada no coração do padre. Uma espada. Digo, meu Deus. E eu fiquei me perguntando, o que é que eu poderia ter feito a mais para salvar a vida daquela jovem? O que é que eu poderia ter feito a mais? Eu relia as mensagens que eu tinha conversado com ela. E não sei ainda dos detalhes, porque tentei ligar. O telefone está dando em caixa de mensagem, dá como se não existisse. E a própria tia não me respondeu mais. Não sei como concluiu. Eu lembro das últimas conversas, disse, minha filha, não desista de você. Logo em seguida ela fala, padre, eu já desisti. E na ocasião, eu estava até na casa dos meus pais, recentemente, em novembro agora, meu período de descanso. E eu disse, eu estou indo agora para celebrar a missa, eram às 6 e pouquinho, e a missa seria às 7. O padre vai se preparar para poder celebrar a missa. Eu rezarei por você. Essa foi a última conversa que eu tive com essa menina chamada Luísa, que eu não a conheço, não conheço os familiares, mas que por providência ela encontrou o meu número e pôde falar comigo. E tudo indica que foi exatamente após essa minha conversa, tanto é que de lá para eu não pude mais conversar com ela. A mensagem chegava, mas não era visualizada, que ela veio a tirar a vida dela. Eu lhes conto esta triste notícia, com dor no coração, com a espada no meu coração, para dizer assim, que nós não podemos perder tempo em salvar almas. Não podemos. Não podemos. Quanto vale uma vida? Quanto vale uma vida? Não tem preço, não tem valor. Portanto, nós não podemos perder tempo em salvar almas. E é por isso que a Canção Nova está 24 horas. Sai um missionário, entra outro. 24 horas. E quando não está ao vivo, está o gravado. 24 horas dizendo Jesus. Levando Jesus ao maior número possível de pessoas. E agora eu me volto a você. Você que está aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Mas me volto também a você que está em casa. O que você pode fazer hoje pela evangelização? O que você pode fazer hoje e agora para propagar a boa notícia do Evangelho? O que você pode fazer hoje para tornar Jesus Cristo conhecido
e, consequentemente, amado. O que você pode fazer? Faça. Não perca tempo, meu Deus do céu. Porque perder tempo na evangelização significa perder almas. E nós não podemos perder alma. Uma alma sequer nós não podemos perder. Porque cada vida, cada alma vale o sangue de Jesus. E não pode ser perdido. Não pode ser perdida a alma. O que você puder fazer pela evangelização, faça. Faça. Vamos unir forças. Saia do seu comodismo de simplesmente receber, receber e receber. Não, você também pode dar. Você também pode dar. Não queira só receber o evangelho, queira dar o evangelho. Levar o evangelho ao maior número possível de pessoas. Não percamos mais tempo. Porque perder tempo na evangelização é perder a salvação de almas, perder a salvação de pessoas, e isso não pode acontecer. Não pode acontecer. E eu peço a nosso Senhor que nesta manhã de quinta-feira, arda o nosso coração de amor por Jesus, arda o nosso coração de amor por Jesus, e esse amor se espalhe para com as pessoas que nós teremos contato, que nós temos contato. Sobretudo aquelas que ainda não se encontraram com nosso Senhor. Porque tem muita gente, até já viu falar de Jesus, mas ainda não se encontrou com Ele. E qual é a nossa missão? Levar as pessoas a se encontrarem com nosso Senhor, para que assim sejam salvas. Sejam salvas. No ambiente de trabalho onde você está, leve Jesus, não perca tempo, pelo amor de Deus. Se tem alguma atriz, algum ator, algum cantor renomado, que tem nome, destaque na sociedade e me ouve nesse momento, meu filho, minha filha, no meio dos artistas, um ótimo e excelente lugar para falar de nosso Senhor. Porque se existe um meio onde as pessoas são perdidas, no sentido próprio de distante de Deus, é um meio artístico. No meio dos jogadores, se tem algum jogador ouvindo agora o padre, pelo amor de Deus, leve Jesus no meio dos jogadores. Porque não adianta ter fama, ganhar muito dinheiro, prestígio, ser o melhor jogador do mundo, mas não ter Jesus. Não adianta fazer todas as novelas, você que é atriz, e se porventura me ouve neste momento, se tornar conhecido em todo canto, ganhar fama e privilégio, mas perder a salvação, perder a tua vida. Portanto, se você está nesse meio, seja um evangelizador, seja um missionário, na condição de vida que você está. Em poucas palavras, não perca tempo em falar de Jesus. Não perca tempo em levar Jesus em todos os lugares, aqueles nos quais o Senhor enviar você. Como eu vos disse, eu vim lá desse vilarejo pequeno, que até para achar no Google Maps dá trabalho. Mas o Senhor me escolheu para que assim eu pudesse gastar a minha vida em prol da evangelização, gastar a minha juventude em prol do Evangelho. Cheguei na Canção Nova com 19 anos. Hoje já tenho muitos anos, 31. Mas cheguei jovenzinho, 19. Eu fico vendo umas fotos de gente... jovenzinho de tudo. Beleza que não estou tão antigo ainda, né? Mas só para dizer que cheguei jovenzinho. E qual o meu desejo como padre recém-ordenado? De me gastar o máximo que eu puder, para que o maior número possível de pessoas sejam salvas. O maior número possível de pessoas se encontrem com nosso Senhor. O maior número possível. Meus pais têm 14 filhos. Eu achava que eu era o 10º, recentemente descobri que eu sou o 12º. É porque 2 das minhas irmãs que nasceram primeiras morreram. E depois, graças a Deus, todos os demais que nasceram sobreviveram.
Então, dos nascidos, eu sou o 10º. Mas contando do começo, eu sou o 12º. Tem muita gente, graças a Deus. 10 dos meus irmãos, o Senhor chamou para o matrimônio, estão casados com filhos. Já tem 26 sobrinhos. Eu brinco que quando eu vou de férias, eu digo, tu é filho de quem, menino? Que é tanto menino que tem. Tu é filho de quem mesmo? Meus sobrinhos. Porque toda vez que eu chego lá, é uns 3, 4 que nasceu. Muita gente, graças a Deus. É uma alegria. É uma festa só da gente se reunir. Por exemplo, agora, nesse tempo da pandemia, nem pode reunir a família, senão a polícia bate lá o que está acontecendo aqui. Digo, não é festa não, senhor, aqui é só a família reunida. 2 das minhas irmãs são freiras, da congregação do Preciosíssimo Sangue, as irmãs Preciosinas. Uma delas, a irmã Luciene, está na missão do Maranhão, na cidade de Trizidela. Um abraço para os maranhenses. E outra está na missão de Belém do Pará. E eu aqui na Canção Nova. Para dizer assim, que todos nós, na condição de vida, as minhas irmãs, as 2 freiras, Deus chamou para a vida religiosa. Ele chamou para o sacerdócio. Os meus irmãos chamou para o matrimônio. Mas é assim que não é porque eu sou padre que sou mais importante que meus irmãos, minhas irmãs, ou minhas irmãs freiras mais importantes que as minhas irmãs casadas. Não. Não há grau de importância. Há diferença na maneira de evangelizar. Só isso. Há diferença na maneira de evangelizar. Porque meus irmãos e minhas irmãs casadas, a evangelização começa dentro de casa para se estender para os demais locais. E nós 3, eu e minhas 2 irmãs freiras, o Senhor chamou para sair de casa, deixar o estado, deixar a cidade, deixar a família, para viver em função da evangelização. Se gastar inteiro, as 24 horas do dia, pela a evangelização. Eu concluo esse momento de reflexão com você, e eu espero que você tenha entendido o que o Padre quis partilhar, que todos nós temos uma parcela com a evangelização. Todos nós podemos contribuir com a evangelização. Repito, eu na condição de sacerdote, as minhas irmãs na condição de religiosos, você na condição de casado, ou se você é solteiro, na condição de solteiro. Independe de como é o seu estado de vida. Qual estado de vida você abraçou. Mas saiba que existe uma parcela do Evangelho que é só sua. Que é só do Padre Helenildo. E se a parcela sua não for dada, pessoas perderão a salvação. Não sei se você parou para pensar a gravidade que é alguém viver no comodismo. Porque no que nós ficamos no comodismo, pessoas estão perdendo a salvação. Porque não estão conhecendo Jesus e, consequentemente, não estão sendo salvas. Te convido agora a se colocar de pé, como esse gesto de quem entendeu a mensagem. E eu te peço agora, de forma muito tranquila, por enquanto, só dedilhando aí o violão. Pense agora, qual o compromisso que você pode fazer hoje e agora? Pelo Evangelho, pela salvação das almas. Eu vou continuar como padre, celebrando missa, atendendo confissão, nos trabalhos próprios aqui da Canção Nova, nos programas que preciso estar. Tudo isso em função da evangelização. E você? O que você pode fazer? Na sua paróquia. Qual pastoral você pode fazer parte? Pastoral do dízimo? Catequista? Pastoral da saúde? Qual pastoral você pode fazer parte? O que você não pode é permanecer de braços encruzados. Porque no que você permanece de braços encruzados, a evangelização deixa de acontecer. E a evangelização deixar de acontecer significa pessoas perderem a salvação. E não pode. Jamais.
Jamais. Dinheiro nós perdemos, depois conquistamos. Até a saúde muitas vezes perdemos, dá tempo de conquistar. Mas quando se perde uma alma, quando se perde uma vida, não tem como conquistar. Portanto, é urgente a evangelização. É urgente nós falarmos de nosso Senhor. É urgente nós propagarmos o Evangelho. Onde nós estamos? No estado de vida que o Senhor nos chamou. Na cidade, no estado, no país que o Senhor nos chamou. É urgente nós levarmos nosso Senhor ao maior número possível de pessoas. Porque se acomodar é perder almas. Se acomodar é deixar que o Evangelho não chegue aos corações que precisam chegar. Portanto, pensa aí o que você pode fazer. Na paróquia, tua casa, no trabalho, qualquer outro ambiente. Qual a parcela da evangelização que você pode contribuir? Ide a todo mundo e a todos pregai o Evangelho. Essa é a missão de todos os batizados, levar o Evangelho a todo mundo. Não é algumas pessoas, é a todo mundo, porque todos precisam conhecer Jesus. Todos precisam ser salvos por Jesus, mas muitos não serão e muitos não foram aqueles que já morreram, porque o Evangelho muitas vezes não pôde chegar. E eu desejo que o Senhor reacenda o nosso coração, ponha fogo no nosso coração, fogo de amor a Ele, e esse amor se estenda àqueles nos quais o Senhor nos enviará. Pedir para que cantemos novamente a música do início, fechando esse momento, e logo em seguida nós já iremos adorar nosso Senhor e continuaremos em oração, mas fechando esse primeiro momento desta reflexão, e você viu que foi uma reflexão nesse aspecto de conversa, de mostrar para você a necessidade que nós temos de propagar a boa nova do Evangelho. Se você sabe cantar essa canção, canta junto com a Bruna, com o Márcio, mas canta com o coração e desejando, na sua condição de vida, no seu estado de vida, ser missionário, ou seja, levar o Evangelho a todos aqueles que precisam. Cantemos. Desde o ventre da minha mãe já me conhecia. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando o seu eterno amor. Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador.